Gente, queria agradecer novamente, né? Eu acho que a gente já teve muita oportunidade de conversar com o time da V360, mas agradecer o convite e realmente é uma alegria estar aqui. Eu reforço um pouquinho a história, né? Porque a gente estava sentado aí há um ano atrás, naquela fase de namoro, né? Quase ali um contrato, vamos fechar, não vamos, e aí o que a gente vai fazer? E conversando com o Bruno foi a pessoa do comercial que nos apoiou muito, muito nesse namoro, né? Ele falou, não, ano que vem vocês estão aqui. 12 meses, né? Acho que não. Eu acho que muito pelo nosso tamanho e muito pelas nossas experiências anteriores, que vocês vão entender um pouquinho, né? Então, até para a gente é um pouco surpreendente estar aqui, é um tempo curto, né? E eu acho que faz muito sentido quando a gente fala ali do tempo versus resultado. Né? Então, vocês vão ver que a gente já está aqui num patamar muito bom, né? Olhando ali para o tamanho da nossa operação, e é muito recente, então a gente ainda tem muito ainda para melhorar e crescer dentro desses números que a gente vai trazer aqui hoje, mas é uma alegria muito grande mesmo, porque foi uma provocação ano passado, não achávamos que seria possível, e foi muito possível. Vou passar aqui para a gente se apresentar. Bom, eu sou Juliana, hoje eu estou aqui como coordenadora de TI, trabalhei muitos anos na área fiscal, gente, alguns, né, não vem ao caso, e trabalho aqui na área de TI atendendo o time fiscal desde ali de 2023, né? Então, com esse duplo olhar ali, né, tanto conhecendo muito ali da dor de negócio, quanto aí já olhando para o SAP, para as nossas integrações, nossos sistemas e o que a gente tinha ali de dor mais tecnológica também. Bom, boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui. Eu acho que é muito do que a Ju falou. Foram assim um ano muito intenso para uma empresa muito grande para a gente conseguir estar aqui e apresentando grandes resultados que vocês vão ver. Como eu já fui muito bem apresentada, meu nome é Tainá. Atualmente eu sou analista de excelência operacional. Então eu fico responsável hoje por gerenciar os projetos estratégicos da nossa central de serviços. Boa tarde, pessoal. Sou o Mauro Ferraz. Trabalho na equipe da Juliana Dias, né? Dentro da tecnologia e atendendo nessa área de SGS, mais voltado para a área fiscal. Bom, eu acho que para a gente começar é importante contextualizar aqui um pouco sobre Suzano, né? Muita gente conhece Suzano, mas muita gente não conhece, porque né, não era tão comum a gente ver propaganda da Suzano na TV. Porque a Suzano, essencialmente, ela é uma indústria de base, produzindo né, matéria-prima para outras indústrias, ali com foco em celulose. Celulose hoje é quase 80% do nosso negócio, muito focado ali no mercado externo, né? Então quase 80% também é exportação. E também tem aqui uma frente grande, que eu acho que a maioria conhece de papel, de imprimir e escrever, report, Seninha, né? Eu acho que são os mais conhecidos. E muito mais recente aqui entrando no mercado de bens de consumo, então papel higiênico, lenço umedecido, neve, né, que eu acho que aí é o que mais conhecido hoje, faz parte do portfólio aqui da Suzano. É uma operação muito grande, e aí falando aqui um pouco dos nossos números, né, nós temos hoje 13 fábricas aqui no Brasil, né, e uma muito recente ali em Ribas do Rio Pardo, é a maior fábrica de celulose do mundo, né, e as operações iniciaram ano passado. Então, uma operação que cresceu muito de 19 para cá, a gente vai ver um pouquinho disso, eu acho que isso também se reflete aqui na necessidade do projeto. Temos algumas operações aqui fora, né, olhando ali muito para a inovação, e que aqui não entra muito no contexto do projeto. Operações portuárias, então, como a gente falou, 80% da nossa operação ali é exportação, então temos uma operação muito forte ali de portos, 30 centros de distribuição no Brasil, muito focado em bens de consumo e o papel mesmo, né, de imprimir e escrever, menos, claro, de celulose, centros de tecnologia, escritórios internacionais, então é muito grande,
Quando a gente olha só para essa parte de cima aqui, né, em número de filiais, a gente já tem aqui bem quase umas 100 filiais aí envolvidas em hoje 19 estados. Mas quando a gente olha a nossa base florestal, né, então a gente está lá desde o do plantio do eucalipto, do corte, para realmente produzir a celulose, que retroalimenta o nosso próprio processo ou é vendido ali como matéria-prima, a gente tem hoje 2,7 milhões de hectares de área plantada. E aí isso, né, para o time mais tributário aqui, que se concretiza em número de filiais, a gente tem uma base aí aproximadamente de 600 a 700 filiais abertas hoje transacionando ali notas de serviço no Brasil todo. O que em número de prefeituras, vocês vão ver um pouquinho, é absurdo, é muito grande mesmo. E aí todo esse o processo mais transacional aqui da empresa, ele é feito pelo nosso SGS, o SGS é o Suzano Global Service, então é o nosso centro de serviço, né? E lá que mora aqui o fiscal, recebimento fiscal, contabilidade, ou contas a pagar, inclusive, que estava muito ligado aqui a esse projeto. E aí a Tainá vai contar um pouquinho do centro de serviço aqui para a gente. Boa. Então, para a gente conseguir, acho que até contar um pouco dessa história de como que foi essa implementação da V360, é importante a gente falar sobre a nossa central de serviço, onde a gente estava, onde a gente chegou, qual que é a nossa estratégia, porque é uma grande empresa, é uma startup de 101 anos, então para você se manter nesse mercado, você precisa ser estratégico. E aí, para a gente conseguir manter, então, o SGS, que é o nosso Suzano Global Service hoje, porque a gente atende também no exterior, ele tem uma trajetória que ele vem seguindo muito olhando para otimização de processos, melhoria contínua. Então, a gente nasce aqui em 2016, onde é implementado o nosso CSC, e aí a gente começa oficialmente a operação aqui no centro de 2018 a 2019, com foco ali em digitalização, implementação de processos, soluções fiscais, tentando centralizar realmente as operações dentro do centro da central de serviços. Em 2020, a gente fez uma reestruturação em todo esse CSC para realmente acompanhar toda essa estratégia que a gente estava traçando. Em 2021, a gente começou a estruturar as torres, e aí no próximo slide eu vou trazer um pouco para vocês como que é essa estrutura hoje de torres do nosso CSC. Em 2021 também a gente teve, né, implementação ali de migrações de transações, governança, então a gente começa também a centralizar os serviços como contabilidade, fiscal dentro do nosso CSC. Em 2022 a gente teve uma ampliação do nosso escopo, experiência do cliente, a Suzano começou a olhar muito para o atendimento dos nossos clientes, então pensando nos nossos fornecedores, pensando nos próprios clientes internos, porque a gente sabe que hoje o CSC ele atende os nossos clientes externos. Então, o nosso NPS ele é muito importante, e a Suzano começou, dentro da nossa central de serviços, a olhar muito para isso. Em 2023, foi um foco em estabilização de processos, e em 2024, então, ou seja, estabilizei processos, comecei a entender como arrumar os processos ali da casa. Em 2024, a gente começa a focar oficialmente em melhoria de processo e automação. Então, é aqui em 2024 onde a gente cresce e fala, precisamos começar a aumentar a automação do centro, e a V360 ela chega aí para nos apoiar com tudo isso. E agora, em 2025, a gente está olhando para internacionalização e geração de valor. Até fazer um complemento aqui, que a gente tem um grande carinho aqui, que no momento a gente ainda está fazendo ali a implementação do S/4HANA, né? Então, quem também tiver esse desafio, quiser trocar um pouquinho, estamos nessa jornada, tá? Vocês podem ver, são poucos desafios que a Suzano vai tendo aqui. Então, falando um pouco da nossa estrutura, só para vocês entenderem hoje como que tudo isso funciona. Então, dentro da nossa diretoria de finanças, a gente tem a diretoria do SGS e controladoria, que ela é dividida em algumas torres, né? Então, a gente tem o P2P, onde ficam nossas contas a pagar, contas a receber. Temos Artuário e controladoria, que seria o nosso contábil, o nosso fiscal, o time de apurações. Controladoria internacional, HR, que é o nosso RH, que migrou muito recentemente aqui para o centro, cuida ali de folha de pagamento, entre outros itens. O time de gestão de serviço, que é a base ali do nosso SGS, falando de melhoria contínua, projetos, dados. E a nossa portaria aqui, que a gente deixou aqui em cima como centralização, porque
é onde a gente implementou, né, a V360, que é o nosso recebimento fiscal de serviços. E agora, para falar um pouco de números, porque assim, é uma operação muito grande. Muito grande. Então, a gente está falando de 200 mil documentos processados todos os meses. E aqui dentro desses 200 mil, a gente separa em CTS, né, que são fretes, serviços e materiais. E aí, CTS são cerca de 100 mil documentos. Quando a gente fala de serviço, 20 mil documentos, e os materiais chega a cerca de 80, 70 mil documentos. Então, acho que só por esses números já dá para saber o quanto que é complexo a nossa operação. É uma operação muito grande. E aí, acho que conforme eu falei, 20 mil documentos ali, olhando só para frente de serviço. E aí, só um adendo, a Suzana ela só implementou para serviços, tá? Então, a gente não implementou para materiais e nem para frete ainda. Agora, acho que falando um pouquinho sobre as nossas complexidades. Então, todo esse processo, né, que são 200 mil notas, 20 mil notas só de serviço, ela traz uma alta complexidade. Igual a Juliana falou, hoje a gente trabalha com 350 municípios, prefeituras. Então, assim, cada prefeitura, acho que quem aqui talvez seja CSC, consiga ali associar, saiba que cada prefeitura tem seu layout, cada prefeitura tem sua legislação, cada prefeitura entende a Lei Complementar 116 de uma forma diferente. Então, existem altas complexidades para a gente conseguir atuar, e até falando sobre captura aqui. Então, a gente não tinha captura automática nas prefeituras, porque são muitas, e o recebimento fiscal também ele era descentralizado ali. E aí a gente tinha essa alta complexidade, que é, hoje a Suzano tem vários tipos de documentos para lançar, folha de registro, MIGO, DT, a gente tem GCL, logística, e além dos nossos tantos municípios aí. E aí, como consequência de toda essa complexidade, a gente tinha atraso em pagamento de fornecedores, atraso no recolhimento de imposto, o que acabava causando ali multa e juros para a companhia, e também o risco de impacto na nossa reputação. Porque se você não paga, automaticamente o seu prestador de serviço ele não quer mais trabalhar com você. Exatamente. Bom, e aqui, né, eu não lembro quem comentou, mas sentados aqui o ano passado, a gente viu o case da Raizen, e a Raizen foi um case muito similar, né? Eles tinham a necessidade e foram para o mercado buscar uma solução, encontraram a solução que parecia perfeita, né? Implementaram, não deu certo, deram rollback e foram atrás de outra, que é exatamente o nosso caso, né? Então, depois da integração aqui da Suzano com a Fibre, ali em 2019, o processo cresceu muito, né? Então, a gente chegou num momento ali que o recebimento fiscal, só o recebimento falando de frete, mercadoria e serviço, ele tinha mais de 50 pessoas. Então, a produtividade muito baixa, um volume muito grande, divergência muito grande. Nessa época, eu atuava ali na apuração fiscal, inclusive, nossa vida era corrigir erro, né? Então, escritura nota manual lá na prefeitura para recolher o ISS, entrou com 5, na prefeitura está 4, meu Deus do céu, que vamos fazer alguma coisa, né? E aí a gente, lá em 2021, ali mais ou menos no final de 2021, a gente se juntou aqui com a TI, Maura já era TI, nos apoiando aqui desde sempre, inclusive. Então, não, vamos mudar, a gente precisa ir atrás de uma solução, a gente precisa automatizar isso e vamos entender o que o mercado oferece. Abrimos uma RFP, né? E eu acho que a primeira etapa aqui, né? O nosso primeiro processo foi desenhar os nossos requisitos. O que a gente quer? Né? Porque era totalmente manual, gente. A gente recebia ali a nota, fazia um planilhão na mão, digitando aquilo, subia uma macro lá no SAP. Então, o que a gente quer como um processo automatizado? Então, a gente entendeu, olha, eu quero no mínimo que busque da prefeitura, eu quero que confronte PO com a nota, eu quero que valide ali todos os tributos, olhando para aquelas condições que a gente já tem no pedido, né? Então, a gente foi trazendo ali todos os nossos requisitos. E a gente colocou uma meta, né? Então, a gente queria sair de 0% de automação para pós-estabilização, claro, né? A gente sabia que seria um processo difícil, chegar aqui em 70% de automação, colocando ali aproximadamente 6 meses pós-implementação. E aí, nesse processo ali em 2022, nós chegamos em 3 soluções, né? Uma delas, inclusive, era a V360.
eu acho que o grande fator ali de decisão foi que, naquele momento, a gente queria trabalhar no SAP. Né? Então, a gente sabe que B360 tem uma interface com o B360 e uma integração que precisa ser muito bem construída. E ali, acho que também não fizemos, né, muitas avaliações com profundidade sobre isso, e entendemos que a nossa vida tinha que ser dentro do SAP. E esse parceiro que a gente escolheu no passado, ele é um add-on ali dentro do SAP. Né? Então, a interface é 100% SAP, e essa foi a escolha. Já era também um parceiro de outras soluções, e fazia sentido a gente seguir com esse parceiro. Tá? E aí começamos o projeto em 2022, eu acho que foi aproximadamente ali em março de 22, com Go Live no final de julho de 22. Foi um projeto rápido, porque a gente quis que fosse rápido mesmo, né? Então, tem que ser rápido, na Suzano tem que ser rápido, e vamos fazer rápido. Esse já foi um erro, inclusive, e demos Go Live lá em julho de 22, tá? No primeiro mês, eu me lembro bem, foi o caos. No primeiro mês, né? Era a gente chorando no banheiro, pelo amor de Deus, não aguento mais, o que é isso? Porque não foi realmente bem construído. Eu acho que também da nossa parte a gente teve grandes aprendizados, mas a automação que a gente esperava não veio. Né? A captura que a gente esperava também não veio. E nós ficamos ali por quase 2 anos nessa operação, tentando muito fazer dar certo. Né? Foi um investimento grande, de dinheiro, de tempo, de recurso do próprio fornecedor, e a gente tinha que fazer dar certo. Né? Então, ficamos ali 2 anos trabalhando em conjunto com esse parceiro, tentando corrigir os problemas que encontrávamos ali no meio do caminho, até ali por volta do final, né, de 23, já começo de 24, a gente falou, gente, não dá mais, né, temos que aceitar aqui que nem sempre dá certo, infelizmente, então vamos buscar outra solução. Né? Então, quais são os problemas? Né? O que a gente encontrou ali nesse meio do caminho? Uma captura muito limitada, né? Então, como a gente falou, hoje a gente está atuando em 350 municípios, né? Falando de filial Suzano. Só que não é esse número que a gente tem que olhar, a gente tem que olhar para o número com a base de fornecedores que a gente tem. Então, é pior ainda. Né? E a gente trabalha, em média, aqui com quase 600, 800 prefeituras diferentes ali, fiéis, né, em que a gente tem fornecedores recorrentes, fora aquilo que vai entrando no meio do caminho. Então, o que a gente capturou ali? O que a gente conseguiu nesses 2 anos capturar de fato? São Paulo. E ponto. Isso representa nada. Né? Eu acho que é a realidade de muitos aqui. Né? São Paulo, tudo dá. Né? O web service, enfim, eu falo, gente, eu quero o resto. Mas não vinha. E aí, nesse ponto, era um grande ofensor, porque o fornecedor ele só lembrava que ele tinha que mandar a nota, né? A gente também capturava por e-mail, claro, né? Tinha que ter uma segunda solução, mas quando ele lembrava de mandar a nota, quando a gente não pagava, não recebi, claro, você não mandou a nota. Então a gente tinha que capturar direto da prefeitura. Né? Isso era premissa mesmo, para que a gente parasse de pagar o fornecedor fora do prazo. Não era uma questão, não, estou te devendo, porque eu lembro de um caso muito engraçado que o fornecedor falou para a gente assim, eu parcelo, moça. Não é dinheiro, é que você não mandou a nota, né? Não é essa a questão. Então, vivemos situações assim bem complicadas. Né? Regras fiscais, então, um pouquinho para ver, eu até brinquei com as meninas, né? A gente teve o nosso colega da Estônia ali com um ponto muito bom, que a gente não consegue automatizar processos ruins. Às vezes a gente consegue. Fizemos isso, inclusive, vocês vão ver um pouquinho mais para frente. A gente está falando aqui de 35 mil colaboradores, então, claro, o ideal é que realmente você faça um trabalho aqui lá na origem, muito bem feito. Mas a gente também tem que saber o momento de parar, de até onde a gente consegue ir. E eu acho que nessa tentativa de mudança de cultura, de conseguir treinar 35 mil colaboradores, a gente nunca ia sair ali muito do patamar que a gente estava. Né? Então, quando a gente olha para as regras fiscais,
O cara que está lá na manutenção colocando uma requisição, ele não sabe a diferença do 1401 para o 1405. Ele acha que o 3.05 lá do andaime e o 1401 é a mesma coisa. Então, como que eu vou forçar o cara da manutenção a saber essa diferença, sabe? Para que depois, quando a nota chegasse, a gente realmente tivesse ali o reflexo correto. PO, requisição, PO, nota, porque é uma sequência. Então, a gente não conseguiu aqui arrumar isso. Ali processos manuais para compatibilização, então, né, entre pedido e nota, a gente teve que arrumar muita coisa na mão, era realmente a leitura, que não era boa, por mais que às vezes o fornecedor colocasse a PO na nota, a gente tinha grandes problemas ali com o regex, né, aquela leitura que se faz ali do número da nota, e a gente tinha muita intervenção manual aqui para conseguir fazer isso, e aí a gente tinha um desejo de personalização mesmo, que a gente queria que fosse flexível. A gente aceitava que não íamos conseguir mudar o mundo, então vamos tentar mudar o mundo com a tecnologia, e a gente não teve assim muito sucesso em ter uma flexibilidade com essa solução, ela era mais engessada realmente, tá? E o que a gente aprendeu com a primeira tentativa? Nós aprendemos muito, gente. Aprendemos muito mesmo. Então, primeiro, acho que o primeiro de tudo, a gente vai falar um pouquinho do segundo projeto, mas diferente do primeiro, a gente falou, não vamos para o mercado aqui abrir uma RFP e vamos perguntar para quem está fazendo isso e está dando certo. Então, a gente foi conversar com muitas empresas do nosso porte ali, cara, o que você tem aí que está dando certo? Porque se está dando certo aí, provavelmente vai dar certo aqui. Em vez de ir lá para o mercado e falar, me fala aí, fornecedor, o que você de sonho às vezes pode vender, que a gente já tinha passado isso na primeira situação. Então a gente conversou no mínimo ali com umas 5 empresas, Raizen inclusive foi uma delas ali, né, que apresentou aqui o ano passado, e a gente entendeu que tínhamos soluções ali em comum, né, que era a V360, com volumes parecidos, complexidades similares, e que aí fazia sentido a gente evoluir para uma conversa, para uma POC, enfim, e esse realmente foi o nosso grande ponto, porque na primeira a gente não comparou nada com ninguém, não fizemos benchmark, e a gente foi realmente ali só pela conversa com o fornecedor. Avaliar a flexibilidade. Então, nessas conversas, a gente entendeu quanto o processo na solução foi engessado e o quanto a gente conseguia flexibilizar, dado a regra de negócio, a necessidade ali de cada empresa, né? Então, esse foi um fator muito importante para a gente entender se aquilo que a gente queria fazer de automatizar o processo ruim realmente era possível, tá? E aqui também foi uma avaliação necessária. E eu acho que o grande ponto, e aqui é um ponto muito em comum, acho que com todos os cases que foram apresentados hoje, é trazer as pessoas certas. Então, lá no primeiro projeto, a gente não teve envolvimento de suprimentos, a gente não teve melhoria contínua, né, a gente não teve testes, era uma pessoa e para fazer o teste completo, TI ali apoiando, né, dentro também do limite de apoio de time mesmo, e a gente construiu uma base boa, realmente, de pessoas que suportassem esse processo, esse projeto, para que a gente conseguisse mudar os processos que a gente podia mudar, tá? Pensando aqui em gestão da mudança, testar o nível que a gente deveria testar e comunicar o que a gente precisava comunicar, inclusive aqui falando de treinamento de fornecedores. Um pontinho, né, Ju? Complementando, por que a gente tentou insistir nessa primeira solução, né, que não deu certo? Porque uma pessoa da área de negócio viu isso num evento, foi lá e comprou a ferramenta. Só que depois, quando a gente foi olhar, falou, essa ferramenta não atende 100% do que a gente precisa. Aí ela ficou parada, pagando manutenção, e depois a gente falou, essa solução tem a segunda parte. Aí a gente foi lá e insistiu com ele, falou, vamos comprar a segunda parte. Aí resultou nesse cenário que a Juliana relatou para vocês, tá? Então foi uma coisa que nós aprendemos também, assim, tem sempre que envolver a área de tecnologia quando for analisar uma solução que será implementada, não a área direto comprar uma solução e chegar na TI e falar, implementa. E aí depois foi colocado no trilho e foi o sucesso que a Juliana vai falar aqui na sequência. Eu só aprendi isso indo para a TI, porque como era negócio, era a pessoa que comprava ali, falava, agora você implementa aí.
E aí falaram que me mandaram para lá para eu arrumar meus próprios problemas. E é verdade mesmo. De fato, ainda estou arrumando alguns. E aí, como estruturar a escolha certa, né? Então, a gente teve 3 pilares aqui principais para estruturar a escolha certa. Primeiro, um diagnóstico profundo. O pessoal da V360 fala, né? Não, quando a gente chegou lá na Suzano para conversa, eles já tinham tudo que eles queriam. Eu já sei aqui a parte do processo ruim que eu quero automatizar, eu já sei a prefeitura que dá, que não dá. Então, a gente fez realmente ali um mergulho, uma imersão nos nossos processos, entendendo, né, isso aqui eu preciso que a ferramenta atenda, isso aqui eu preciso que seja flexível. Fomos a fundo, estudamos, né, como todo mundo aqui. A diferença, eu acho que entendemos o que dava para fazer no amor, né, e o que a gente ia ter que fazer pela tecnologia mesmo, porque não ia realmente trazer ali o resultado que a gente precisava, tá? Então, foi um diagnóstico bem profundo, que saímos ali com vários fluxos desenhados já, ainda na primeira reunião lá com o B3, tá aqui, tá? É isso aqui que eu preciso. Claro que depois a gente ajustou muita coisa, e eles são incríveis nisso, inclusive, mas a gente tinha muito mais consciência do que a gente precisava, né? E não ali esperar que o fornecedor sozinho nos dissesse o que a gente tinha para fazer, porque normalmente não é o caso desse projeto que deu muito certo, mas normalmente o que eles vão vender é a solução, né? Muito raramente vão entrar ali a fundo nos processos para ajustar conforme necessidade. A escolha da tecnologia adequada, então aqui foi o ponto de buscar com empresas com mais experiência, né, que já tivesse passado por isso, com uma automação real, que fala, tenho tantos por cento de automação. E chegamos em casos ali de 97%. Então, esse foi um ponto. Opa, aqui realmente eu acho que faz sentido a gente olhar. E saímos um pouco daquela mentalidade de tinha que ser SAP, né? Só preciso trabalhar dentro do SAP. Porque com uma integração bem feita e um processo que está automatizado, real, é indiferente se ele é no SAP ou não, porque o analista do recebimento fiscal, a ideia é que ele nem veja ali, né, a interface realmente do V360. Ele vai trabalhar no analítico, mas ali a entrada da nota é indiferente, porque a gente espera que seja automático, né? Então, não buscamos ali trabalhar no SAP, mas considerando uma integração robusta aqui com o SAP e que fosse personalizável. E o último aqui, pessoas, né? Trouxemos suprimentos até para mostrar o que suprimentos também fazia de errado. Trouxemos melhoria contínua aqui, Tainá vai falar bastante desse ponto, para nos ajudar em treinamento e comunicação de uma forma bem profunda. Treinamos muitas pessoas, inclusive fornecedores. E em relação a teste, acho que aqui foi um grande aprendizado e um teste, inclusive, que a gente fez do teste. Não dá para testar 10 cenários, gente. Não é ali que você vai pegar se está funcionando ou não. Tivemos aqui um custo com isso, mas que valeu muito a pena, porque senão a gente não teria testado no nível que a gente testou. Foi um primeiro aprendizado. Acho que aqui tivemos dores, inclusive, envolvidas nessa parte muito específica, porque para você testar, você precisa conhecer seu ambiente, né? Mas, assim, nos ajudou muito. Eu acho que foi uma experiência super válida. E aí, aqui falando agora do nosso projeto. Acho que agora entrando nos nossos resultados, que acho que é uma parte que todos estavam bem ansiosos para ver. Então, a gente saiu de 35% de uma ferramenta anterior que a gente utilizava, que ficamos 2 anos em 35%, para já em outubro, que foi outubro de 24, muito recente, a gente implementando a ferramenta, nós chegamos a 74% de automação. Lembrando aqui que a gente está falando de 20 mil documentos mês. Então, o quanto que isso representa no time, né? Acho que só para exemplificar para vocês, no mês passado, o time antes ficava ali com cerca de 10 mil documentos para lançar manualmente. No mês passado, o time ficou com 4 mil documentos, considerando aí essa média de 20 mil documentos. Então, assim, um analista antes lançava 3 mil documentos, e aí com a implementação da V360, a gente conseguiu reduzir para 4 mil para os analistas conseguirem lançar. Então, assim, para a gente foi um grande resultado. Acho que durante o projeto foi super desafiador. Achamos, talvez, que a gente não ia conseguir chegar, que a gente ficamos 2 anos numa plataforma e não alcançamos. Não saímos de 35%, como que a gente, no primeiro mês, vai bater 70%, que era a nossa meta. E a gente, mais que bateu a meta, a gente conseguiu ultrapassar ela. E aí, falando um pouquinho mais de resultados, a gente liberou mais de 14 mil horas no ano.
representando aí 100 horas, né, por mês recuperadas de cada analista e mais de 1.200 horas mensais. Então, assim, para a companhia, para a estratégia que o centro estava tomando naquele período, foi muito significativo. A gente conseguiu pagar o projeto muito rápido, então, com toda essa implementação, a gente conseguiu ter um retorno financeiro muito rápido e conseguimos também ter esse saving de retorno financeiro. Agora a Ju vai falar um pouquinho mais sobre os segredos por trás de todos esses números. Aqui que a gente conta um pouquinho do processo que dá para automatizar assim algumas coisas. Vou ficar aqui porque para enxergar tá difícil, tá, gente? Então, a gente começa com a captura, né, da nota fiscal. Aqui crescemos muito, muito em prefeitura, buscando direto da prefeitura. Já deixo um ponto aqui muito importante, gente, para quem está pensando em começar um projeto. Tem que trazer o time que talvez more aqui dentro do time fiscal ou tributário de vocês, com a gente, aqui é o time de regularidades. Porque capturar direto da prefeitura não é mágica. Então, tem um trabalho aqui que precisa ser feito, você vai ter que ter credencial na prefeitura, você vai ter que ter uma base de senhas aqui que precisam ser gerenciadas. Não é na grande maioria das prefeituras no Brasil ainda, né? Quem sabe com a reforma isso mude e realmente simplifique, mas não é um plug and play ali simples igual a São Paulo, que aí a gente só consegue São Paulo, né? Então tem que ter um trabalho do time fiscal de entender como essas prefeituras operam, o que a gente precisa para conseguir capturar. E é um trabalho prévio até, né? Eu acho que não é nem tempo de projeto, dá tempo de você mapear tudo, porque para quem trabalha com prefeituras muito pequenas, é muito difícil, né? Temos casos aqui de muito pequenos, que a gente tem que ir lá presencialmente para conseguir alguma informação. Então, não tem aqui, né, uma mágica, precisa de um trabalho que tem V360 como parceiro, mas que é uma ação muito mais de quem está implementando do que da V360, tá? Então, hoje a gente captura direto da prefeitura e temos outras duas formas. A gente continua capturando por e-mail por decisão nossa, porque a gente tem realmente ali fornecedores em prefeituras que nem site tem, gente. Então, né, o que esse cara vai fazer? E através do nosso portal de fornecedor. Então, a gente conseguiu colocar um link lá no portal do fornecedor, onde ele faz a própria medição, né, para gerar ali a folha de serviço. Quem trabalha com SAP conhece bem esse processo, para que ele possa fazer o upload ali no portal do próprio V360. Né? Então, é um link que leva para o portal do V360. E aí o nosso trabalho tem sido fomentar isso, né, essa utilização, para que a gente consiga ir saindo do e-mail. É melhor buscar da prefeitura do que do e-mail. O e-mail, às vezes, ele vai e manda uma imagem. Na prefeitura, a gente está lá buscando XML, que a informação é muito melhor ali, né? Usando ou não usando IA, enfim, não tem imagem ruim que o fornecedor mande, que às vezes a IA vai fazer milagre. Então, a gente precisa muito fomentar ali essa utilização direto da prefeitura, tá? Aí a gente vem, naturalmente, ali para o preenchimento automático de folha, amigo ou pedido. A gente tem todas as situações, né? Então, a gente tem serviços recebidos por folha de registro, outros a gente recebe comigo. Então, ele faz ali toda a leitura na nota, ou o fornecedor tem a possibilidade de colocar isso na mão, ali dentro do portal do V360, quando ele faz o upload, tá? A própria V360 faz aqui suas validações, então consulta a autenticidade, fica até o lançamento da nota, fica ali olhando se está cancelado ou não, que é muito bacana, porque a gente tinha muitos casos de lançar nota e a nota já ter sido cancelada, a gente nem foi comunicado. Então, é um serviço bem legal que eles entregam. E aí a gente começa aqui a fazer algumas validações. Eu acho que um ponto importante, né? A gente já tinha, para quem trabalha com SAP, uma J1B Tax muito bem estruturada, tá? Então, tínhamos ali regras, usando parceiros, inclusive, ali de motor de cálculo, né? Ou especialistas em regras fiscais. Então, a gente já tinha, por domicílio fiscal, qual era o ISS por tipo de serviço, qual era a alíquota do PIS, COFINS, contribuição social ou do IR por tipo de serviço. Então, isso já estava bem estruturado. Então, quando a gente colocava o pedido, todas as condições ali no pedido já buscavam essa informação, já era uma base nossa, tá?
Então, o que a gente queria? A gente queria que, nesse momento, após a captura, houvesse uma validação entre a nota e todas as informações, principalmente aqui tributárias, e o que estava no pedido. Aí que mora o problema, gente, porque naturalmente o grande ponto era que a lei complementar nem batia, né? Porque é o cara lá que colocava 1401 no lugar de 3.05. E a gente sabia que não ia conseguir vencer isso de uma forma simples, num tempo super curto que a gente tinha lá de meta para o projeto. Então, o que a gente automatizou no final do dia aqui, que a brincadeira do automatizar o processo ruim? Hoje, quando a nota é capturada, e no momento que V360 está fazendo ali a simulação da Miro, né, que é o recebimento fiscal no SAP, a gente troca a lei complementar pela lei complementar do fornecedor. Nesse momento, na própria Miro, a gente recalcula esses tributos com base nessa lei complementar. E aí a gente confere de novo. Então, a gente não lança de qualquer jeito, tá? Eu não vou lançar com o ISS errado, eu não vou lançar com o PiscoFins, com o IR errado, com o INSS errado. Eu vou continuar comparando com a minha base, que está na JB Tax. Mas eu vou considerar que a lei complementar correta é a do fornecedor. Né? E se está errado na requisição e está errado no pedido, a gente continua trabalhando aqui internamente para que isso mude e que suprimentos tenham um trabalho ali de validação junto ao fornecedor, mas não vamos penalizar o recebimento por isso, porque tem um percentual aqui de quase 25% envolvido só nesse erro de lei complementar. Então, eu acho que esse foi o grande diferencial que a gente fez quando a gente contou para o Marcos, inclusive, que foi aqui o nosso gerente de projeto. Ele falou: meu Deus, o que é isso que vocês querem? Mas deu super certo, super mesmo, né? E foi muito bacana e mostra muito da flexibilidade da V360 e do quanto a integração com o SAP ela é robusta e funciona, porque a gente consegue trocar essa lei complementar, mesmo assim validar os tributos e, se eles estiverem aí sim batendo, né, pós-ajuste, fazer o lançamento automático. Né? Então, melhoramos muito, muito a nossa automação com isso. Aí, quando não bate, tá? Quando a gente troca a lei complementar e mesmo assim, né? Ou, sei lá, o fornecedor colocou 1,5 de R e na nossa JMBTAX estava 1, aí ele entra no workflow de divergência, que ou é tratado pelo próprio time fiscal, né, fiscal apuração ali, que cuida das regras fiscais, ou é tratado pelo requisitante, ou às vezes pelo próprio fornecedor, a depender da divergência. Captura eficiente multicanal, né? Então, acho que isso a gente comentou um pouquinho, dessa flexibilidade. Então, a flexibilidade de fazer por e-mail, de fazer ali pelos nossos portais, de capturar direto da Cefaz, quando a gente está falando de um CTOS, por exemplo, a gente não implementou materiais, mas a gente implementou o CTOS, então ele busca lá direto da Cefaz, e tem uma cobertura de prefeituras aqui muito grande mesmo, bem, bem avançada. A leitura automatizada, eu acho que esse é o grande ponto, né, de avanço, né, que a gente vem trabalhando nessa melhora ali, porque a gente sabe que não tem padrão, então tem prefeituras muito bem estruturadas, você tem o campo lá do IR, do INSS, e tem prefeitura que bota isso no corpo da nota, né, de qualquer jeito. Então, eu acho que o grande trabalho aqui tem sido avançar nessa leitura, considerando essa grande falta de padrão que a gente tem hoje no Brasil, mas anteriormente 50% das notas exigiam essa intervenção manual pela leitura incorreta. Né? Então, hoje, como a gente está ali já com 74% de automação, dentro desses 25%, a questão não é só a intervenção aqui para ajustar a leitura. Né? Tem um pedaço disso, mas é muito mais processo realmente que sobrou ali. Né? A nota que chega sem pedido, é a nota que chega sem a folha aprovada, enfim. Temos o portal do fornecedor, então é um portal desenvolvido in-house, né? Então a medição da folha acontece lá e a gente conseguiu integrar aqui. Foi muito importante porque o fornecedor ele já usava esse portal, então como experiência do fornecedor era muito bom. A gente não queria gerar para o fornecedor mais um portal. Né? Então, às vezes ele falava, tá, mas o que eu faço agora? É Eva, que é o nome do nosso portal, né? É V360? É o que agora? Então, não,
colocamos o link dentro do nosso portal aqui, que é o EVA, para ele ter essa percepção fluida de processo único, né, para também não gerar ali muita confusão para o próprio fornecedor de mais uma solução, porque para a gente não é para ele sentir essa diferença, agora tem o V360 no processo, é para o processo funcionar, e aí para ele sentir que era uma solução única, para a gente foi importante. Então ele consegue fazer ali dentro do portal o upload, ele consegue dentro desse portal consultar, e aí também da parte do nosso desenvolvimento, posição financeira, né, se a folha dele já foi aprovada, enfim, foi importante integrar aqui pela experiência mesmo do fornecedor. E a integração robusta, né? Fazemos aqui mais falando aqui de tipos de integrações com o SAP e muitas consultas, né? Então a gente consulta o número do pedido, a gente faz simulação de Miro, a gente troca a lei complementar, a gente cria a Miro, o lançamento que é feito hoje manual dentro do SAP por algum motivo, devolve o número da Miro no V360. Então, também mostra que a integração ela funciona, ela não precisa ser uma solução SAP, é bem construído, ela pode ser uma integração com SAP, que dá para fazer muita coisa. Tá? Então, a gente consulta aqui status de pagamento, pedir informação tributária, né? A própria consulta para trocar a lei complementar, a gente deixou isso numa tabela, então dá para fazer bastante coisa. E aí aqui só um exemplo, né? Mais de 40 validações, ali algumas padronizadas, umas específicas da Suzano. Então, a gente valida a IVA, ordem do pedido, preenchimento de impostos, algumas coisas muito técnicas aqui, ali de pedido e Miro, consulta amigo, né, porque a gente também tem serviço comigo, identificação da folha, né, só reforçando aqui que é bem flexível realmente para fazer a integração. E aí aqui só trazer o resultado que eu já comentei, né? E o que a gente fez de diferente, e a gente até conversou, vamos levar, né? Eu acho que o grande diferencial, eu acho que em vários cases que a gente viu, e faz muito sentido, gente, a gente quer muito continuar trabalhando na origem e que isso se resolva na origem. Então, vamos levar o que a gente conseguiu fazer de diferente, usando a solução e a flexibilidade que ela tem, para mostrar que é possível, né? Então, esse caso da lei complementar aqui foi um importante e que gerou aqui mais 25% de automação só para a gente fazer essa mudança. Tá? E... Só um complemento, né, Ju? Claro. Automatizou o que o usuário já fazia na mão. Entendeu? Exato. Exatamente. Excelente ponto, Maurinho, porque para lançar a nota, quando tinha essa divergência, também era uma ilusão a gente achar que ia devolver para suprimentos ia devolver para o requisitante ia alterar a requisição. Não, lançava na mão, fazia uma Miro lá direto no SAP. E aí lá no campo, tem um campo do NCM, que é o mesmo campo, né, da lei complementar, o analista de recebimento ia lá e mudava na mão. Então a gente automatizou o que já se fazia na mão, basicamente. Acho que até aqui é importante de mencionar que o time de suprimentos fez essa análise também, identificou que a maior parte do problema realmente era nós que imputávamos o código de serviço incorreto. Então, não fazia sentido a gente voltar a todo o processo e não associar o que estava na nota, sendo que o da nota era realmente o código correto a ser emitido. Por isso que a gente também entendeu que esse era o melhor caminho, até por conta dessa análise que o próprio time de suprimentos já vinha fazendo dentro das operações deles. Eu acho que aqui a gente teve também muita empatia entre áreas, gente, porque eu lembro muito de uma conversa com suprimentos que eles falaram assim, meu SLA é de 30 dias. O volume é tão grande dentro da Suzano que hoje eu estou pegando essa requisição para trabalhar lá por volta do dia 25. O requisitante já está doido. Meu amigo comprador, quando que você vai trabalhar aqui e criar meu pedido? Aí imagina lá no dia 29, né? O cara já... Eu preciso desse serviço. Suprimentos falam, mas sua requisição está errada. Vou ter que voltar aqui para você corrigir o código da lei complementar, porque era... né? Então, foi ali que a gente falou, não, faz sentido, né? A gente entende a parte fiscal e não vamos abrir mão dela. E a gente também foi muito parceiro ali de suprimentos de entender que é uma jornada, e é uma jornada bem no gotejamento ali, não vai ser algo que vai virar muito rápido.
e foi na parceria. E aqui, trazendo para uma realidade de quem faz com material, acho que a grande maioria das empresas hoje tem como base considerar a NCM correta a do fornecedor. Né? É o fornecedor que conhece a NCM dele. Dentro das devidas proporções, que o serviço tem ali algumas questões importantes, mas a gente fez o mesmo. Né? Então, vamos considerar a LC do fornecedor da mesma forma que a gente considera a NCM para materiais. E aí, aqui, acho que só falando um pouco mais de como que tudo isso, como todo esse projeto aconteceu. Então, acho que uma coisa muito, muito importante para ser considerado são cenários de teste. A gente sabe que, quando a gente fala de 20 mil documentos, são muitos cenários diferentes. A gente está falando de transporte, a gente está falando de notas de florestal. Então, aqui a gente contratou, acho que o que a Ju já falou muito forte aqui, uma empresa terceira, na qual eles criaram para nós, dentro do SAP, todos os cenários para que a gente pudesse estar ali testando. E a gente estressou bastante nesse momento de teste para realmente, quando isso virasse para a nossa produção, a gente não tivesse tanto impacto. Então, para a gente aqui, esse foi um ponto muito essencial, que é o que a gente falhou anteriormente, e aqui a gente quis corrigir. Então, validação ali com o fluxo com essa empresa terceirizada. A gente teve um grupo multidisciplinar validando os documentos, então a gente teve todo o time de contabilidade, fiscal, apurações, time de contas a pagar, durante esse processo fazendo a validação. Então, a empresa terceira criava para nós os cenários, depois passava por uma validação do time de recebimento fiscal para verificar se a Miro tinha sido lançada de forma correta. Eles validando, a gente passava pela validação do contábil, validação de custo, validação do time de contas a pagar, com todas as áreas para a gente garantir que não teríamos nenhum impacto nessa solução. Até porque na primeira solução a gente falhou nisso, tanto que quando a gente foi migrar para o SAP, o nosso contas a pagar começou a dar bloqueio, a gente lançou as notas bloqueadas porque a gente acabou não estressando tanta parte de cenários. Então, para a gente isso aqui foi algo muito essencial e ter realmente toda essa equipe de todas as áreas envolvidas aqui para conseguir fazer essas validações. E aqui, acho que falando um pouco sobre a tecnologia, mas ter realmente esse time que joga junto, ter esse time bem estruturado para trabalhar. E aí a gente teve o engajamento técnico ali, tanto do time fiscal, a gente teve uma pessoa dedicada, que foi a Thaís, que está ali com a gente, para 100% dedicada lá do time do recebimento fiscal, ela tinha pleno conhecimento de todos os processos. Então, ter essa pessoa que tem conhecimento do processo, que sabe o que está fazendo, é essencial durante esse projeto. Ela ficou 100% dedicada a isso. Eu atuei aqui como PMO dentro desse projeto, então trazendo ali todas as análises, entendendo um pouco de causa raiz dos problemas para que a gente pudesse realmente corrigir e garantindo ali toda a governança desse projeto. A estrutura do projeto consolidada com key users alocados, a gente teve uma estrutura de projeto mesmo, com gerente de projeto, com líder de frente, a gente teve focais ali de cada frente para conseguir nos apoiar. E realmente um projeto com o time de dígito apoiando muito, porque é essencial a gente ter todas essas áreas muito bem envolvidas. E a gente teve também um time de gestão de mudanças ali dedicado, fazendo toda essa parte de gestão de mudança, tanto interna quanto externa. E aqui também, acho que a V360, a gente teve o Marcos ali que nos apoiou muito assim, durante todo esse processo, entendendo as nossas dores. Às vezes ele até brincava e falava que ele não era mais da V360, agora ele era da Suzano, e ele ajudava muito e jogava realmente junto com nós. E ele jogava junto com a gente. Eu acho que isso foi muito essencial para esse projeto ele ter dado tão certo. Então, a gente teve um mapeamento fiscal detalhado ali, onde ele entendeu todas as nossas dores, entrou realmente a fundo nos nossos processos. O atendimento especializado e acompanhado. Então, a Ju falou muito aqui sobre a lei complementar, que era uma necessidade, e apesar de ser complexo, eles conseguiram desenvolver para nós. A busca pela evolução contínua. Então, a gente falou de 74% de automação no nosso primeiro mês, mas é um número que ele vem crescendo constantemente, e todo um treinamento assim com equipe interna e fornecedores, que o Marcos fez também ali junto com a gente. Então, além deles terem apoiado no projeto, eles também apoiaram na frente de gestão de mudança. E aqui, por fim, após o sucesso ali da nossa automação, nós avançamos em novos processos. A gente teve agora o segundo Go Live, que aconteceu em março, que foi dos nossos outros documentos, notas fiscais de energia, DactOS, que é o transporte de pessoas, e a gente teve também ali para outros documentos como um todo, invoice, fatura de locação. Então, a gente teve agora em março
o nosso novo Go Live. Quem sabe, ano que vem, a gente vem aqui falar sobre um outro case de sucesso. Bom, e só para fechar aqui, eu brinquei com a Tá, não é um public post, né? A gente vem aqui de coração mesmo e muito feliz. Eu acho que a gente passa por muitos desafios e, infelizmente, às vezes projetos que não dão certo, mas um bem feito precisa ser muito reconhecido. Então, eu só queria aproveitar de novo para dar parabéns para o nosso time, né? Então, acho que hoje a gente tem aqui 3 pessoas muito bem representando o time, que é a Thaís, a Tainá e o Mauro, cada um da sua área. Eu também queria agradecer o time da Meta, que foi um parceiro também junto com o V360 e um dos casos assim de um trabalho extremamente bem feito que eu vi e reconheço assim, e foi muito bacana, um case muito bom mesmo. Boa tarde. Bom, eu vi que vocês ressaltaram muito a importância da mudança de processo, mindset das pessoas envolvidas. E hoje uma das maiores dores da gente é os suprimentos acatar, comprar, né, a nossa ideia. E eu queria que vocês me dessem assim, uma dica de como foi para convencê-los sobre essa mudança, a importância da mudança, principalmente na questão de o pedido já está pronto, que não adianta eu ter uma ferramenta bacana que vai capturar, que vai escriturar correto, mas o pedido não está pronto ainda, não está parametrizado. Como que vocês fizeram para convencê-los nisso? É uma pergunta muito boa e bem difícil. Parabéns. Vamos lá. Eu acho que essa conversa ela vem de muitos anos. Então, é a gente mostrando muito o reflexo do erro, né, e da falta ali da atividade bem executada no momento de pedido. Então, a gente embasou realmente, eu acho que aqui quem está na jornada de dados é bem importante, com o quanto a gente pagava de multa, por atraso no recebimento, olhando ali para recolhimento de ISS e INSS, o quanto a gente pagava quando a gente era protestado, olhando multa e juros em relação ao fornecedor. Trouxemos casos concretos, né, e bem sensíveis assim de fornecedores que a gente tentava acessar para contratar e até um acesso num nível executivo do fornecedor falar, não vou, você está me devendo. Então, assim, sensibilizamos muito com informações concretas do que estava acontecendo, de qual era o número daquelas divergências, né, e do porquê que a gente precisava mudar. E levamos essa conversa a vários níveis, né? Então, a gente sentou diretoria com diretoria, não foi num nível nem de gerência funcional, foi no nível de diretoria do centro de serviço, com diretoria de suprimentos, e aí a parceria veio muito daí. Então, temos 2 pessoas também aqui muito fortes no projeto, né? O Campelo é o diretor do centro de serviço, não está aqui hoje, e a gente tinha, até, né, saiu recentemente da empresa, mas o Giacomin era o diretor ali de suprimentos, e eles juntaram as mãos mesmo e falaram, não, entendo aqui que é um problema da empresa, não é um problema do centro de serviço, não é um problema de suprimentos. Mas essa conversa teve que nascer nesse nível de conversa e teve que ser bem embasado, né? Então, só os números ali de multijuros, eles já eram bem sensíveis e o reputacional pesou muito. Só complementando, ele foi um projeto realmente diferente dentro da Suzano. Ele não foi um projeto de um departamento, ele foi um projeto da companhia. Os números mostraram ali, né, que teve várias reuniões, vários alinhamentos, né, e como a Ju relatou, veio um nivelamento de diretoria, e aí foi descendo, e aí chegou no nível mais operacional, eles estavam jogando com a gente. Então, isso eu acho que foi a grande diferença mesmo. A gente tinha uma pessoa de suprimentos nos apoiando, entendeu? Nesse processo de mudança. Ele não foi uma imposição, vocês vão ter que trabalhar desse jeito a partir de agora. Não, eles faziam parte do time. Legal, muito obrigada. Incrível, gente. Parabéns pelo case e pela apresentação. Uma salva de palmas, por favor, para o time da Suzano.